Olá pessoal, como que vocês estão? Bem, eu espero que todos estejam bem. Bem, hoje eu tô passando aqui porque esses dias eu vi um vídeo, muito rapidamente, mas foi um vídeo que me causou muito impacto, porque foi uma história muito bonita e algo que trouxe reflexões. Eu acho que a gente pode tirar muito proveito, sabe, dessa história que aconteceu e aplicar na nossa vida mesmo. Bem, era um vídeo no qual havia duas pessoas, um era um pregador e o outro era um ateu. E o pregador, numa conversa, num diálogo ali com o ateu, ele disse o seguinte: o que precisa acontecer para que você se convença de que Deus quer um relacionamento com você, de que Deus existe, né? O que precisa acontecer para você se convencer de que Deus existe e não apenas existe, mas quer um relacionamento achegado com você? Então esse ateu disse o seguinte, ele falou assim: olha, eu acreditaria em Deus, mas eu só acredito se a minha mãe me ligar. Só que a mãe dele havia abandonado ele quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Então aquilo era um amargo que ele trazia e um sofrimento muito grande que ele trazia, e ele não conseguia entrar em contato com a mãe. Ele tinha até o número da mãe, mas ele não conseguia ligar. Então, ali nessa interação, nesse diálogo, ele falou para esse pregador, ele falou assim: se ela me ligar dentro de alguns minutos aqui, eu vou ter certeza que Deus não só existe, como Ele quer esse relacionamento comigo. E nesse tempo, o pregador começou então a orar. E ele falava, na oração ele demonstrava claramente a certeza a certeza de que Deus faria com que a mãe desse rapaz ligasse antes dele finalizar a oração. E nessa petição, com toda a fé, com toda a confiança, ele pedia, ele falava: Senhor, mostra para ele que o Senhor quer um relacionamento com ele, que o Senhor existe, que o Senhor o ama e quer um relacionamento com ele. E antes dele finalizar a oração, antes dele dizer amém, o telefone tocou e era a mãe dele. Ele atendeu rapidamente, só que ele atendeu já de imediato, desligou, se ajoelhou e reconheceu a existência de Deus. E depois ele ligou novamente para a mãe dele, contou essa situação, e a mãe dele falou o seguinte, a mãe dele falou assim: há 4 dias eu conheci Jesus. Então Jesus, ele muda histórias, ele transforma desertos em lugares floridos. E Deus, né, Deus, Jesus, eles querem um relacionamento achegado conosco. Eles não querem um relacionamento distante, não, eles querem um relacionamento próximo. Aí podemos perguntar: será que eu tenho também essa dificuldade? Porque inúmeras coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós nos distanciamos, porque às vezes acontecem tantas coisas difíceis na nossa vida que nós achamos que Deus não se importa, achamos tudo é injusto mesmo, ou às vezes chegamos até ao ponto de achar que Deus não existe mesmo. Tem tanta coisa difícil no mundo, se Ele existisse as coisas não seriam assim. Mas não é. Então, às vezes a gente pode passar esses pensamentos pela nossa cabeça, sim, né? Somos seres humanos. Mas assim como aconteceu com esse rapaz, se nós temos algum bloqueio, se nós temos alguma dificuldade e nós ainda não temos a certeza de que Deus quer um relacionamento conosco, devemos fazer a mesma coisa que esse rapaz fez. Peça algo impossível para Deus.
você mesmo pode orar e dizer, se você tem essa dificuldade ainda no seu coração, né, pelo motivo que for, Deus compreende. Deus compreende, assim como Deus compreendeu também que aquele rapaz estava machucado, porque a mãe dele, pelos motivos dela, enfim, havia abandonado ele. E ele trazia muitos espinhos no seu coração, muitas dores, e talvez aquela dor fez com que ele achasse que Deus não existisse. Mas tanto Deus queria relacionamento com ele que mostrou para ele através do pedido. Então, se o nosso coração está machucado, está cheio de espinho, achando que Deus não se importa, né? Enfim, se mantendo à distância de Deus, faça como ele e peça algo impossível. Pode pedir no pensamento mesmo, Deus lê pensamento. Você pode, né, podemos falar assim, pode ser falado assim para Deus: olha, se acontecer tal coisa, eu vou acreditar que o Senhor quer um relacionamento comigo. E fique preparado para se surpreender, porque Deus, ele quer relacionamento com todos os seres humanos, todos. Eu mesmo já tive uma experiência assim. Vou contar bem rapidamente, porque eu já contei em outros vídeos. Quando eu saí de uma organização religiosa, eu me fechei totalmente, porque eu me machuquei muito. Mas era por conta do ser humano, só que ali no momento eu não tive a maturidade para entender. E eu me fechei totalmente e falei, eu não quero mais rezar, eu não quero mais orar, não quero mais. Eu acabei culpando a Deus por um erro, por eu ter sido enganada por uma organização religiosa que prega, infelizmente, que prega inverdades. Mas o tempo não passou muito tempo, passou apenas alguns meses, eu tranquei meu coração. Mas um dia, na verdade a tia da minha mãe ligou em casa e falou exatamente isso para minha mãe. Falou assim, Deus quer entrar na vida da Lu, mas ele não está conseguindo porque ela fechou seu coração. E eu tive essa experiência, eu havia fechado mesmo e ninguém sabia, apenas eu sabia. Então às vezes ninguém sabe que você fechou seu coração, mas Deus está querendo uma oportunidade para adentrar o seu coração. Uma vez eu li algo muito bonito que dizia o seguinte: o coração é diferente de uma porta, porque uma porta ela abre dos dois lados, mas o coração ele só abre de dentro para fora, ele não abre de fora para dentro. Ou seja, Deus jamais vai tentar puxar a porta do seu coração para ele entrar. Não, ele espera que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar, fazer morada, fazer milagres, curar suas feridas, curar suas cicatrizes. Quem não tem feridas? Quem não tem cicatrizes? Todos nós temos, porque nas nossas interações, na nossa vida, nós nos machucamos muitas vezes, e cada ferida, cada machucadura, cada dor fica registrado no nosso inconsciente, fica tudo ali inscrito dentro de nós. Então, faça isso, abra o seu coração, e se você tem, por algum motivo, dúvidas de que Deus existe, ou de que Ele quer um relacionamento achegado com você, faça a mesma coisa que esse rapaz fez. Peça algo para Deus impossível. E se prepare para se surpreender com a resposta. Um grande abraço. Tchau, tchau.